Aleluias, graças a Deus, boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar com você aqui mais uma noite para transmitir a palavra de Deus ao vosso coração. Eu gostaria, nesse momento, antes fazermos uma oração para depois fazermos a leitura aqui da palavra de Deus ao vosso coração. Convido você, junto com o seu familiar aí, junto com a sua família, na sua casa, orarmos ao Senhor e buscarmos a presença de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, eu quero exaltar e bendizer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez podermos estarmos aqui na Tua casa, Te adorando, Te exaltando e Te bendizendo. E pedindo ao Senhor, meu Deus, que venha abençoar, que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar vidas nesta noite, em o nome de Jesus. Que o Senhor entre com providência e abençoe a cada um, segundo, ó Deus, o vosso querer, em o nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia comigo, você que pode aí na sua casa, lá no livro de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia e leia comigo, ou acompanhe-me nessa leitura, em o nome de Jesus. Aí do verso de número 12 até o verso de número 16, eu quero estar lendo com você. Diz assim: Aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas, vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Verso de número 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirou-se para os desertos e ali orava. Aleluias, glória a Deus. Eu quero hoje, nesta quinta-feira, ministrando ao vosso coração esta palavra, aonde eu tenho certeza nós trabalhamos todas as quinta-feiras um culto de cura, libertação, restauração, e eu tenho certeza que Deus vai trazer restauração para a tua casa, que Deus vai trazer cura para a tua casa, que Deus vai trazer libertação para a tua família, para os teus, em o nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao 16, nós lemos aqui um pouquinho sobre a história de um leproso. E eu gostaria de deixar um tema para este texto, aonde diz assim: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Diz ali o leproso prostrado diante de Jesus. Amados, no tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, trabalhosos, sabíamos disso, é bíblico, muitas coisas dessas acontecerem, que estão acontecendo. Há problemas insolúveis. Será que você concorda comigo? Há problemas, há doenças incuráveis, há causas perdidas. Ou seja, muitas das vezes nós encontramos pessoas nessas situações, com problemas que parecem não ter solução, com doenças que parece que não têm cura. E há pessoas que estão com causas que já consideram-se causas perdidas. Porém, a menos que Jesus realize um milagre. Enquanto Jesus não aparece na cena, tudo parece ser causa perdida, problemas insolúveis, doenças incuráveis, enquanto Jesus não entra em cena.
Mas quando o ator ou o autor principal entra na cena, tudo aquilo que parecia ser, deixa de ser conforme nós pensamos. Porque aonde Jesus está, algo diferente acontece. Aonde Jesus está presente, algo diferente acontece. Não tenha dúvida. É impossível Jesus estar num ambiente e aquele ambiente, após Jesus sair, ele ser o mesmo. Ele é um motivo de falatório, ele é um motivo de falar, ele é um motivo de questionar, aquele ambiente se torna algo para as pessoas ficarem se indagando e falando. Olha, a palavra de Deus, esse texto, né, a qual nós lemos em apreço aqui, que é o livro de Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao 16, fala de um homem que estava coberto de lepra, que estando com uma carcaça humana, irmãos, com o seu corpo, a qual estava coberto de lepra, ou seja, com o seu corpo apodrecendo. A lepra naquela época, para quem não sabe, ela destruía a pessoa, ela ia matando as pessoas aos poucos, desfazendo, apodrecendo a vida da pessoa. E este homem estava com o corpo completamente coberto por uma lepra, aonde quem olhava para ele falava: esse homem vai morrer, esse homem não tem mais jeito. Porém, ele vai a Jesus e prostra-se diante dele e clama. Olha só, uma pessoa que estava com o seu corpo coberto. Dos 3 livros, né, dos evangelhos sinóticos, que é ali o livro de Mateus, Marcos e Lucas, quando eles começam a contar essa história, o livro de Lucas é o mais completo, onde chega a dizer que ele estava com o corpo coberto de lepra, ou seja, nada melhor do que um médico para poder falar como Lucas, com uma autoridade em dizer: este homem estava com o corpo coberto, ele já estava em um estado onde ele não podia se envolver mais com as pessoas. Até porque o próprio livro, se não me falha a memória, de Levítico, fala que uma pessoa em contato com uma pessoa leprosa, ela se torna impura. Então não se podia ter contato com essas pessoas, elas eram colocadas em um isolamento, e ali elas esperavam a morte, elas eram isoladas das suas famílias, elas eram isoladas da sociedade, elas não tinham mais contato com a sua família, com seus familiares. Terrível, que coisa terrível, que coisa triste para essas pessoas que eram contagiadas ou contaminadas de uma doença mortal, de uma doença que matava aos poucos, de uma doença que mexia com o psicológico, com uma doença que aos olhos humanos parecia ser incurável, um problema que era insolúvel, sua causa muitas das vezes era perdida. Mas quando Jesus, aquele homem chega diante de Jesus, prostra-se diante dele, clama, diz a palavra que Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Jesus não teve medo de tocar. Jesus não teve medo. Ali era o puro tocando no impuro, porque qualquer que tocava em uma pessoa impura deveria se tornar impuro. E Jesus tocou naquele homem leproso e ele não saiu impuro, pelo contrário, ele liberou a cura, ele liberou algo para aquele homem que foi algo que foi a solução da sua vida, porque ele estava perdendo a sua vida através daquela lepra. E Jesus tocou e ele disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Então Jesus tocou nele e diz: quero, fica limpo. E diz a minha Bíblia e a sua Bíblia, que está aí na sua casa, na sua mão, que imediatamente lhe desapareceu a lepra e ele foi curado. Ah, que bênção! Que coisa tremenda! Que maravilha! Ao saber que Jesus, ele almejava a cura daquele homem, ele almejava que aquilo que parecia ser insolúvel, que aquilo que parecia ser incurável, que aquilo que parecia ser perdido, agora para aquele homem houve uma cura,
houve uma libertação, houve vida e vida em abundância. Eu fico imaginando aqui comigo a alegria que este homem não teve no seu coração. Talvez não morreria da lepra, mas poderia ter morrido de tanta alegria, se é assim que podemos dizer. Uma alegria imensa no seu coração. Bem, dentro desse texto, a qual o Senhor coloca para ministrar, eu quero falar sobre 6 verdades que são destacadas no texto nessas cenas. E eu gostaria de observar com você aqui rapidamente, porque eu não quero cansar você, ainda você estando aí no conforto da sua casa, no seu sofá, na sua sala, quem sabe nos seus aposentos. Eu não quero cansar você, quero ser objetivo. 6 verdades são destacadas nesse texto. Primeira, em primeiro lugar, sobre o doente. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse episódio, mas só Lucas, que era médico, nos informa que o homem estava coberto de lepra, ou seja, no estado mais avançado da doença. Coberto, ele estava tomado dos pés à cabeça, tomado pela lepra. Ele estava a ponto de morrer a qualquer instante. Porém, continuando aqui, diz: o homem estava apodrecendo vivo. Este homem, este leproso, estava apodrecendo vivo, irmãos, perdendo a sua vida aos poucos. Cada dia que acordava, quem sabe ao levantar, ficavam uns pedaços das suas feridas naquele local, nos lençóis, na roupa onde ele estava. Meu Deus, que situação! Estava morrendo a cada dia. Era apenas uma carcaça humana, carregando uma enfermidade incurável, carregando um problema insolúvel, carregando uma doença incurável. Ele estava nesta situação. Seu caso era irremediável. Não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha o que apresentar. O sacerdote simplesmente examinava este homem e colocava no isolamento. Olha, meu Deus do céu, nós estamos vivendo um isolamento agora nas nossas casas. Nós não podemos sair de casa, irmão. Não podemos ficar rodando aí à vontade, de qualquer jeito. Não se tem mais shopping, não se tem mais cinema, não se tem mais teatro, não se tem mais praça, não se tem mais lanchonete. Não se pode ficar nesses lugares. Isolamento. Nós estamos no isolamento, mas não estamos doentes. Ainda assim achamos ser difícil. Imagina este homem que estava isolado, que não podia estar com a sua família, não podia estar com seus amigos, não podia frequentar ambientes, porque ele havia sido ali isolado, exilado pelo sacerdote, o qual o examinava, que era o médico legista, aquele que conhecia de saúde, e ele falava: você está destinado a viver no isolamento no meio dos leprosos. Meu Deus, que situação! Mas ele, continuando aqui um pouquinho, seu caso era irremediável, mas ele se posiciona e ele vai a Jesus humildemente. Ele roga por um milagre e o milagre acontece. Irmãos, quando Jesus entra em cena, ele muda a história. Porque este homem isolado, este homem que estava ali numa situação delicada, caminhando para a morte, ele toma uma posição. Ele se posiciona, ele fala: eu não vou ficar aqui esperando a morte, me tirando os meus pedaços aos poucos, eu vou atrás de Jesus. Ele sabia que essa atitude dele também era perigosa, porque ele tinha carta que o levava para o leprosário, mas ele toma um posicionamento e ele fala: eu vou sair, eu vou me posicionar, eu quero a cura. Eu vou até Jesus. E ele vai de encontro a Jesus e ele roga humildemente, ele busca um milagre e o milagre acontece. Olha, uma das primeiras verdades que eu vejo aqui é o posicionamento que este homem toma diante do Senhor.
para alcançar o milagre, a cura. Amados, quero abrir um parênteses. Você precisa se posicionar. Você não pode ficar em cima de uma cama chorando, lamentando, dizendo eu vou morrer, eu vou morrer. Se posicione, vá até Jesus hoje, toca no manto dele, clama, coloca os teus joelhos num pó, meu irmão, roga a ele, peça a ele para te ajudar, peça a ele a cura, peça a ele que te dê força, peça a ele que te dê ânimo. O Senhor quer abençoar você. Automaticamente ele clamou, ele submeteu-se à vontade soberana do Pai. Ele rogou, ele não pediu, ele não implorou. Rogar é alguém que está ali numa petição. Se o Senhor achar que eu mereço, se o Senhor achar que eu devo, então Jesus tocou nele e Jesus disse: curado, eu quero que você seja curado. Quem sabe hoje, nesta noite, noite de milagre, noite de cura, noite de restauração, é noite de você também reconhecer e dizer: Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser curada. O Senhor pode curar o teu coração, a tua ferida. Segundo lugar que eu vejo aqui, a segunda verdade destacada é em relação ao médico. Em segundo lugar, o médico, o Lucas. Ninguém podia tocar um leproso sem ficar impuro. Essa era uma verdade. Jesus compadeceu-se do homem, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Em vez do impuro contaminar o puro, foi o puro que tocou o impuro e o tornou o impuro puro. Meu Deus, tornou aquele que era sujo limpo. Quando Jesus entra em cena, é isso que acontece, irmão. Quando Jesus entra em cena, o impuro se torna puro. Quando Jesus entra em cena, o doente se torna sarado. Quando Jesus entra em cena, o entristecido se torna alegre. Quando Jesus entra em cena, ele muda a nossa história. Sabe por quê? Porque ele tem o controle. Ele tem o controle de tudo, ele tem o controle das nossas vidas, ele tem o controle da nossa saúde, ele tem o controle. Se você crê, Jesus continua no controle. O impuro se tornou puro. Na realidade, pela história, o impuro, ele sujaria aquele que é limpo. Mas quando Jesus toca, ele cura, ele sara, ele liberta, ele purifica. Sabe por quê? Porque Jesus tocou o leproso, e o leproso não podia ser tocado. Mas quando Jesus toca, ele purifica. Ele quer purificar você. Quer purificar a tua casa, o teu lar. Por quê, irmãos? Porque viu que o leproso, há tanto tempo, reduzido ao escravismo da doença, precisava sentir-se amado. Uma coisa que muitas das vezes mata a pessoa, nem sempre é a enfermidade, nem sempre é a doença, é a falta do amor, do abraço, do carinho, do afeto, de estarmos juntos. Hoje, atendendo algumas pessoas aqui na igreja, eu pude ouvir muito isso. A saudade, a falta, o desejo de estar junto, o desejo de poder dar a mão, e às vezes até se esquece de dar a mão. Opa, corre aqui, tem álcool, opa, né, e tal. Puxa vida, quando é que nós vamos poder voltar a ser normais? Quando é que nós vamos poder voltar a nos abraçar? Quando é que vamos poder dar a mão, bater assim e tal? Não importa. Mas hoje, irmãos, aquilo que é da humanidade, aquilo que é afetivo, aquilo que é gostoso de sentir, estamos deixando de sentir. Estamos sentindo o que o leproso sentiu: a ausência do calor humano, a ausência do abraço, a ausência da presença da pessoa tocando na gente. Jesus sabia que aquele homem, ele precisava ser amado, ele precisava de amor. Além da cura, ele precisava ser tocado, sentir os braços de Jesus. Quem sabe neste momento eu estou falando e você está se sentindo só,
você está se sentindo isolado, permita Jesus tocar em você, permita Jesus abraçar você, ainda que nós não podemos nos abraçar, mas o abraço de Jesus, ele purifica o que é impuro, o abraço de Jesus, ele cura o que é doente, o toque de Jesus, ele transforma verdadeiramente as nossas vidas. Permita Jesus tocar em você. Terceira verdade que nós vemos aqui, em terceiro lugar, é a cura. Essa é uma verdade. O texto diz: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus cura o leproso imediatamente, completamente, eficazmente, e cura o emocional e o físico. Isso é o mais importante. Tem muitas pessoas que às vezes podem estar curadas, muitas das vezes fisicamente, mas o emocional está doente. Talvez por isso você vai no médico, faz exame, faz tantas coisas, o médico diz: não tem nada, mas você está no remédio, mas você está numa situação deprimente, você volta para casa, está entristecido. Ei, meu amado, permita hoje, curve-se diante de Jesus. Talvez os médicos não enxergam o que Jesus enxerga. Os médicos podem fazer um exame do coração, mas não conseguem enxergar dentro do coração. Jesus, ele olha dentro do teu coração. Jesus, ele olha dentro da tua mente. Jesus sabe o que você está passando. Talvez você esteja curado fisicamente, mas emocionalmente você ainda precisa do toque de Jesus. Permita Jesus te curar por completo, porque ao tocar naquele moço, ao tocar naquele leproso que se curvou diante de Jesus e disse: Jesus, se tu queres, tu podes me curar. Jesus tocou e disse: eu quero, seja limpo. E imediatamente, foi na hora, irmão. Não é uma coisa que levou meses, dias ou hora. A Bíblia diz: imediatamente ele foi curado por completo, eficazmente. É algo que não tinha sombra de dúvida. E Jesus ainda curou também o seu emocional. Jesus abraçou e disse para ele ali no seu ouvidinho: vai e não fale nada para ninguém. Irmãos, como uma pessoa que estava à beira da morte, como uma pessoa que não podia ver a família, como uma pessoa que não podia sair na sociedade, vai ficar calada se ela foi curada. Jesus diz: olha, vai lá, só fala para o sacerdote que é alguém que vai examinar você e vai te dar uma carta dizendo: beleza, volta para a sociedade. Eu imagino que esse homem deve ter saído dali, meu Deus do céu, gritando de alegria no seu coração, porque estou curado. E não era uma cura somente física, mas era uma cura emocional. Ele sentiu o abraço de Jesus. Se sinta abraçado por Jesus nesta noite. Se sinta Jesus aí do teu lado, Jesus aí no teu leito, Jesus aí no teu sofá, Jesus aí na tua cozinha. Não importa onde você está, Jesus é com você. Em quarto lugar, quarta verdade, o testemunho. Jesus manda o homem ao sacerdote por duas razões. Primeiro, porque o sacerdote era a autoridade sanitária da época. Não tinha outro, era o sacerdote. Era ele que examinava, ele que fazia o análise, competente para declarar publicamente curado. O ato de Jesus ter curado, Jesus não tirou a autoridade daquele que tinha o direito de dar a carta, irmãos. Se você está passando por algum problema e você tem aqui no médico, vá. Se Jesus já te curou, creia, mas não deixe de ir no médico. Não deixe de pegar o atestado de quem pode olhar e dizer: é milagre. Quem olhou para aquele homem que estava tomado pela lepra, agora olhar instantaneamente com a pele renovada, com a pele restaurada. O que é isso se não é Deus? Os médicos precisam entender e ver que existe um Deus que cura, que existe um Deus que sara, que existe um Deus que liberta. E este Deus se chama Jesus de Nazaré. Ele ainda continua curando, ele ainda continua libertando. Ainda diz aqui: isso significa que os milagres de Jesus
não era apenas experiência subjetiva, mas fatos concretos e verificáveis. Era algo que se podia ver, era algo que as autoridades tinham que testemunhar, que aquele homem que recebeu uma carta de morte, agora volta para receber uma carta de vida, não pelas mãos deles, mas pela mão de Jesus Cristo de Nazaré, que os encaminha para lá, para eles testemunhar. Jesus continua curando ainda hoje. Ele quer curar a sua vida. Segundo lugar que eu vejo aqui, porque fazendo isso, Jesus estava protegendo esse homem de quaisquer especulações maliciosas. Ninguém precisava suspeitar da veracidade de sua cura. Jesus estava assim, devolvendo ao convívio familiar, religioso e social. Não tenha dúvida que Jesus, Ele vai lhe devolver a igreja do Senhor ao convívio social. Talvez você está chateado, chateada na sua casa, dizendo: até quando? Eu não aguento mais, pastor. Como eu escuto as pessoas aqui falar comigo, eu não aguento mais. Calma. Jesus está trabalhando, irmãos. Jesus está trabalhando numa cura. Ele vai nos devolver ao convívio familiar, espiritualmente falando, religioso, poder tomar o cafezinho junto, social, sentar, ir numa praça, com as nossas famílias, com a instituição. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar a sua casa. Tão somente creia, porque este homem, ele não testemunhou de si próprio, mas o sacerdote agora tinha que fazer uma carta testemunhando que ele estava curado. Deixa, irmãos, alguém lá de cima, alguém mais de longe vai testemunhar e dizer: está curado, está curada, porque Jesus pode curar você. Em quinto lugar, o impacto. O que isso impactou? Tudo isso que Jesus fez, o que impactou na vida daquele homem? O que impactou naquela cidade? Qual foi o impacto? E eu lhe pergunto, qual será o impacto que vai ter quando nós podemos sair do nosso isolamento? Quando aquele homem estava no isolamento, irmão, impacto nenhum houve. Mas quando aquele homem saiu do isolamento, irmãos, o nome de Jesus espalhou, o nome de Jesus cresceu. Eu imagino que aonde Jesus estava se abarrotava. Eu quero ver as igrejas quando voltar, quando acabar o período de isolamento. Eu tenho certeza, você que tem ficado em casa, Deus vai fazer grandes transformações na tua casa. Deus vai fazer grandes transformações na tua família. Tão somente creia. Espere no Senhor. Confie no Senhor, Ele vai te abençoar. Em quinto lugar fala, o milagre operado por Jesus produziu tal impacto que grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas. Mesmo tendo Jesus ordenado ao homem curado para não falar nada para ninguém, ele saiu a propagar esse prodígio divino. Irmãos, como é que ele ia conseguir ficar calado? Como que ele não ia conseguir falar? Fui curado, recebeu vida. Como é que ele vai ficar quieto? Parece até uma contradição Jesus falar para ele: fica quieto, não fale nada. E ele começa então a divulgar, difundir. Jesus ordenou a esse homem para se calar, e ele proclamou os grandes feitos de Cristo em sua vida. Jesus nos ordena a falar. E o que nós fazemos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. E o que nós fazemos? Assim como eu fiz agora. Nos silenciamos. Muitas das vezes não nos acovardamos. Não temos coragem de falar do milagre que Ele fez na minha vida. Não temos coragem de proclamar a cura que Ele trouxe na minha família. Não temos coragem de proclamar aquilo que Ele tem feito sobre a minha vida. Temos medo, temos vergonha. Será porque que teve que levar alguém para o isolamento? Aquele homem talvez nunca falou de Jesus,
nunca falou algo sobre Jesus. Mas o dia que ele foi tocado por Jesus, então ele não conseguiu se conter mesmo. Jesus dizendo: fique quieto, não fale para ninguém. Ele quis sair gritando, falando: Jesus me curou, Jesus me curou. Quem sabe, igreja, é tempo de despertamento, é tempo de entendermos que nós precisamos abrir a nossa boca. Temos canais, temos meios de comunicação que podemos falar de Jesus. Fale o que Jesus fez na tua vida. Fale o que Jesus está fazendo na tua família. Fale o que Jesus está fazendo na tua casa. Permita. Se é para ficar no silêncio e Jesus quer que você fale, fale. Fale, escreva, mande mensagem, faça a sua live, fale com alguém, fale do amor de Jesus. É tempo de falarmos de Jesus. Em sexto lugar, que eu quero ver com você aqui, fala assim: o retiro. Em último lugar ali dentro do texto, fala que após Jesus ter curado, no versículo 16, Jesus se retirou. Jesus saiu um pouco. Em face das multidões afluírem a Jesus para ouvi-lo e serem curadas, Jesus retirava para lugares solitários e orava, porque Jesus fugia. Por que Jesus, irmãos, saía para orar? Você já parou para pensar? Estava ali no meio da multidão. Nós temos hábito, né? Senhor, meu Deus, levantamos a mão, oramos com as pessoas, mas Jesus, ele queria sair um pouco. Ele saiu do meio daquela multidão. A multidão começou a apertar, a multidão viu o milagre, viu o que aconteceu, seja curado. E aquele homem, quem sabe, veio cheio de pano, claro, se escondendo, porque você imagina um leproso viesse com os seus braços de fora. Não, ele veio, quem sabe, coberto, né, a sua cabeça, tudo. E quando ele chegou perto de Jesus, que Jesus falou: eu quero, seja curado. Eu quero entender que ele arrancou aquela túnica que cobria aquela lepra, porque agora era um homem curado. E quando todos viram que era o leproso, se alegraram e começaram a aglomerar perto de Jesus. Aí diz o verso de número 16, que Jesus, ele saiu para orar. Aí a pergunta é, né, que eu faço para você: por que Jesus, aparentemente, fugia das multidões para buscar lugares solitários para orar? Por que ele queria orar sozinho? Por que Jesus saía do meio da multidão? Vamos lá. Primeiro, porque não queria fortalecer na mente das pessoas a ideia de que ele era apenas um operador de milagres. Está cheio de líderes por aí que sobem nos púlpitos, que pareciam, na verdade, que eram eles que faziam o milagre. Meu Deus do céu! O milagre não é do homem, o milagre vem de Deus. E Jesus, ele queria mostrar que como homem, nós não podemos querer a glória para nós. Jesus não queria que as pessoas olhassem para ele e vissem ele como uma máquina de fazer milagre, como um operador de milagre, porque essa não foi a função e nem a missão pela qual ele veio. Jesus não veio para ficar curando as pessoas, Jesus tinha uma missão. Claro que a cura faz parte do seu ministério. Claro que a libertação faz parte do seu ministério, mas o seu papel principal era se entregar na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Ei, amados, nós precisamos entender e ter claro hoje qual é a nossa missão, qual é o chamado de Deus na minha vida. E muitas das vezes não temos isso claro, porque não temos nos retirado, não temos nos afastado, tirado um tempo para falar com Deus, para saber qual é a vontade do Senhor, porque estamos revestidos da glória do povo, querendo um lenço ungido, querendo algo para levar para suas casas, quando a glória é de Deus, quando o poder é de Deus, quando a cura vem de Deus. Qual é o homem hoje nesta terra que pode curar alguém? Qual é o presidente hoje que pode se levantar e dizer que tem a cura para alguém que está doente? Ninguém, a não ser Jesus. Jesus tem a cura.
Jesus tem a cura para você. Jesus tem a cura para a sua casa. Jesus tem a cura para a sua família. Então, amados, Jesus não queria fortalecer a ideia na mente das pessoas que ele era uma máquina, que ele era alguém que somente servia para operar milagres. Ele veio como o Messias de Deus para morrer pelo seu povo. Seus milagres eram apenas sinais de que ele era um ungido de Deus. E nesta noite, eu e você entendamos, Jesus cumpriu o seu papel, mas ele continua curando, ele continua salvando. Em segundo lugar que eu vejo aqui dentro desse texto do retiro de Jesus é que, porque Jesus entendia que a intimidade com o Pai era mais importante do que o sucesso no ministério. A intimidade com Deus é muito mais importante do que o sucesso em qualquer ministério. Tem gente que se envolve tanto no ministério que esquece de ter intimidade com o Pai. Tem gente que é tão músico que esquece de ter intimidade com o Pai. Tem gente que é tão pregador que ele esquece de ter intimidade com o Pai. Tem gente que é tão obreiro que ele esquece de ter intimidade com o Pai. Tem gente que é tão servo que ele esquece de ter intimidade com o Pai. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso ter tempo para Deus. É preciso ceder tempo para ouvir Deus falar daquilo que Ele tem na sua vida. Dê tempo para o Senhor nesta noite. Faça como esse homem, se prostra diante dele. Não imponha para ele fazer o que ele não quer fazer, porque ele simplesmente rogou. Não fale, não dê ordem para Deus, como muitas pessoas a gente ouvia. Eu ordeno, que eu ordeno nada, irmãos. Se Jesus não quiser fazer, Ele não faz. Mas se Ele quiser, na hora, instantaneamente, seja curado. Quem sabe nesta noite a cura de Deus entra no teu lar, a cura de Deus entra na tua família, a cura de Deus entra na tua casa. Se Ele quiser, hoje você será limpo, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, igreja. Eu oro por você e eu creio que Deus há de continuar te abençoando grandiosamente. Para concluir, Jesus hoje está à destra de Deus Pai, de onde intercede por mim e por você. Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a causa imperdida ou perdível, na verdade? Qual é a situação que você está vivendo que talvez você já tenha dado por causa perdida? Qual é a doença que você está vivendo que talvez alguém já falou, isso aí é para a morte? Se você tiver um encontro com Jesus, eu digo para você, é para a vida. Porque aonde Jesus chega, algo acontece. E se Ele está aí já na sua casa, fique tranquilo, fique em paz, porque Ele está no controle de tudo, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus, em nome de Jesus. Eu quero orar, finalizando esse trabalho, e dizer a você, Deus está no controle, e Ele te abençoe, e Ele abençoe a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus. Pai, te exaltamos e te bendizemos. Obrigado a Deus pela oportunidade concedida de mais uma noite poder transmitir esta palavra a este ouvinte, a este querido que está do outro lado nos ouvindo. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, como o Senhor fez na vida daquele leproso que se prostrou e reconheceu a soberania do Senhor e clamou, ele rogou o Senhor. Ele foi educado em dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode. E nesta noite, se o Senhor quiser, o Senhor pode sanar este vírus, o Senhor pode sanar o confinamento da sua igreja e nos trazer de volta à sociedade, ao convívio social. E eu creio, Senhor, que é um tempo do Senhor, assim como aquele leproso que teve um tempo de isolamento necessário, porque algo o Senhor trabalhou no coração dele. Assim também, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que quando voltarmos ao convívio social,
quando voltarmos ao convívio familiar, porque hoje família não pode visitar a outra se estiver morando em cidades diferentes, ó Deus. Mas eu tenho a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Toma, Senhor, essas famílias, toma essas casas nas tuas mãos, derrame a tua bênção em o nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Boa noite.